Abrimos essa edição do Expresso falando sobre a relação do presidente Bolsonaro com o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. A Anvisa recomendou, o passaporte da vacina. E Bolsonaro respondeu dizendo que é melhor perder a vida do que a liberdade. Frase repetida, inclusive, agora há pouco, pelo médico e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O bastidor é dele e do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Manalis. Boa noite a todos. É isso aí. Aliados aí do presidente Jair Bolsonaro me informaram que partiu dele a decisão de excluir a Anvisa das reuniões no Palácio do Planalto nessa semana, que decidiram sobre a adoção ou não das recomendações da agência de estabelecer aí o tal passaporte da vacina no Brasil e sobre a extensão do fechamento da fronteira aérea para mais 4 países africanos. Segundo me disseram, desde a manhã de ontem, desde a manhã de segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro já estava muito irritado, incomodado com a Anvisa, principalmente com o seu diretor-presidente Antônio Barra Torres, que passou, segundo me disseram, de antigo aliado a desafeto. Bolsonaro, segundo fontes do governo, tem criticado Barra Torres cada vez mais por considerar que o dirigente da Anvisa não mais dialoga com o governo antes de fazer as recomendações da Anvisa, que ele tem apostado numa agenda oposta da de Bolsonaro, a que Bolsonaro defende, e tem criticado ele, dizendo que ele só chegou na Anvisa porque teve o apoio do presidente. Na segunda-feira de manhã, por exemplo, o grau de irritação do presidente com Barra Torres estava tão elevado e já estava elevado desde cedo, As informações que foram chegando ao Palácio do Planalto ao longo do dia eram de que a Anvisa reforçaria suas recomendações na reunião e apresentaria algumas condições até para que elas ocorressem. A reunião estava marcada para 5h30 da tarde, mas uma hora antes, mais ou menos, dela ocorrer, dela começar, veio a decisão do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal de exigir do governo informações sobre o passaporte da vacina. Como nenhum dos dois principais ministros responsáveis pela decisão participariam daquela reunião de segunda-feira, Marcelo Queiroga da Saúde e o Ciro Nogueira da Casa Civil, que não estavam em Brasília, o gabinete presidencial, minutos antes ali dela começar e quando a maior parte dos secretários executivos que participariam do encontro já estavam lá no Palácio do Planalto, decidiu cancelar esse encontro. Então ficou decidido que uma nova reunião hoje ocorreria com o presidente Jair Bolsonaro para dar as orientações a esses dois ministros, Ciro Nogueira e Marcelo Queiroga, antes mesmo desse pronunciamento que assistimos. Então, esse pronunciamento aí que a gente está vendo no vídeo agora aconteceu depois de uma reunião do Bolsonaro com o Ciro Nogueira e com o Marcelo Queiroga e também teve a participação do AGU, do Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, e também o Pedro César Souza, que é o secretário de Assuntos Jurídicos, E, claro, nada de Anvisa participar desse processo. O objetivo dessa reunião, antes do pronunciamento, era ir passar uma decisão do governo sobre as recomendações da Anvisa. A gente viu, vamos detalhar mais daqui a pouco, decidiu uma portaria estabelecendo uma mini quarentena para não vacinados e também para alinhar a manifestação jurídica que será feita ao Supremo Tribunal Federal. E aí a presença aí desse núcleo jurídico do governo, vamos chamar assim, Bruno Bianco e o Pedro César Souza, que é o que a gente chama de SAGE, secretário de Assuntos Jurídicos lá da Presidência da República. Antes mesmo da reunião e do pronunciamento, eu conversei com o ministro Queiroga, antes dele encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, e ele me disse que nesse encontro, sim, seria para, abre aspas, só bater como se posicionar para a sociedade. Ele falou que considerava a polêmica em torno do passaporte e do fechamento das fronteiras uma, abre aspas, fogueira de discussões estéreis, fecha aspas. Perguntei para ele, poxa, e a variante Ômicron, Ele disse que, abre aspas, estamos indo bem e temos que ter tranquilidade. E disse também que semana passada era tudo festa, todo mundo programando carnaval, Réveillon, e de repente uma semana depois tudo mudou, fecha tudo. E ele concluiu, abre aspas, a gente fica discutindo varejo quando na verdade tem um cenário epidemiológico cada dia mais tranquilo. São os fatos, mas sempre se busca essas narrativas mais polêmicas, fecha aspas, Mona Lisa Perrone.